Shalom Adonai. Nós estamos aqui mais uma vez através de Adonai Eloheinu Errad, trazendo até você mais um estudo da palavra do Senhor. Hoje sobre uma pergunta muito sugestiva que nos diz, querido, será que Gênesis capítulo 3 e 15 é uma profecia messiânica? Será que o pisar do pé do homem sobre a cabeça da serpente figuradamente simboliza, querido, uma profecia acerca de Jesus? Diz assim Gênesis 3,15: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ve'yavá ashiti beineha uvein haisha uvein zeraha uvein zeraha hu yeshuverha rosh ve'ata teshifenu a kev. Queridos, há uma inserção muito forte e tendenciosa em cima desse versículo, aonde nós vemos que Moisés, o escritor de Gênesis, ele está trazendo a nós, querido, que uma briga, uma luta, uma guerra que sempre está dentro de nós. E muitas vezes nós confundimos e vamos fazer atirarmos flechas e depois queremos construir alvos. Foi o que aconteceu, querido, nesse texto. Alguns escritores, alguns estudiosos, alguns pais da igreja, não querendo ofender a fé de ninguém, nem atacar ninguém, eles atiraram flechas doutrinárias e depois saíram à busca de seus alvos para poderem corroborarem com a sua ideologia. Nós vemos que a descendência da serpente inclui os poderes malignos e demônios do mundo espiritual, bom como seres humanos que estão no reino das trevas, segundo a afirmação de Yeshua em João capítulo 8, verso 44, quando ele declara que Satanás, o diabo, é o pai da mentira. De acordo com este ponto de vista, a passagem dá a primeira dica do Evangelho. Satanás oferece um duro golpe para a serpente da mulher e Jesus, por sua vez, proporciona um golpe fatal para a serpente. Primeiro derrotá-lo através da morte e ressurreição. Isso se encontra em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 até o 57. E em seguida destruí-lo no julgamento, em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 ao 9, e Apocalipse 20, do versículo 7 até o 10. Mas o grande problema, querido, é que Jesus não está figurado na figura da serpente. Primeiro, por quê? Essa ideia de que Satanás é a serpente lá do Éden não é do escritor, ela não é uma ideologia do escritor, seja ele eloísta, javista, sacerdotal ou deuteronomista. Essa posição, querido, não tinha nenhuma correlação com o escritor. Por quê? Porque o escritor não tinha nenhuma concepção da existência de uma entidade espiritual chamada Satanás. Para o escritor, Satanás era simplesmente um opositor, um adversário, como os medianitas, os filisteus, os amorreus e assim por diante. E Satanás sempre foi tratado, querido, como um adjetivo e não como um substantivo dentro do conceito do judaico. Então, você querer extrair desses versículos uma profecia acerca de Hassatã, acerca do diabo, o Satanás, é uma incoerência e uma falta de conhecimento bíblico. Nós vemos que em número 22 e 22, a Bíblia hebraica Estudo e Gartência diz assim, e a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho,
por adversário. E ia caminhando, montando numa jumenta, e os 2 de seus moços com ele. Ve'aha'af Elohim ki rolehu vaite yatsev mel'each Adonai bederech les Satan lovehu roshev al atono ushenei nearaiv imo. Aqui nós vemos, querido, que o próprio escritor de Número de Bemidbar, ou Bamidbar, que quer dizer no deserto, ele escreve e coloca Deus como um Satã, coloca Deus na posição de Satanás. Você pode ver Adonai Berer Le Satã. Só que esse Le Satã, essa preposição Le Satã, não coloca aqui o personagem Satã como um substantivo, e sim como um adjetivo. Ou seja, Deus está dizendo que ele está vindo contra Bila, contra Balaão, como um Satã, como um adversário, como um diabo. E muitas pessoas, por só conhecerem o português e não têm esse entendimento vasto, esse privilégio vasto de poder entender o original hebraico, fica com a pobreza portuguesada e com isso cria ideologia, cria doutrinas que não são bíblicas e que até hoje perpetuam dentro do cristianismo deturpado, até mesmo transvestido. Mas a verdade é essa, que a primeira menção de Satã na Bíblia, ela é referente ao próprio Deus. Isso é até meio estranho, mas é o que acontece. Agora nós vamos ver a introdução, a raiz da palavra Satã. O termo Satã no hebraico se escreve com o Shin, com o Tet e com o Nun, e deriva de raízes semelhantes. Essa raiz também é usada de outras formas no Tanar. Abaixo, alguns exemplos. Veja, no reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação, Sitná, veja, Shin, Shin, Tet, Nun, contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Este, pois, é o teor da carta que mandaram o rei Ataxerxes. Teus servos, os homens da além do rio, em tal tempo saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém e reedificaram aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba, ó rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e os pedágios, assim se danificará a fazenda dos reis. Agora, pois, porquanto somos assalariados do palácio e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos avisar o rei, para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, por isso foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terás porção alguma deste lado do rio. Esdras capítulo 4, versículo 6, versículo 11 a 16. Aqui nós vemos que foi uma carta de acusação. Então, a acusação vem dessa palavra sitná, que vem acusador, que depois foi traduzido para o nosso português como diabo. Vem também a palavra opositor e a palavra adversário, que é a palavra Satã. Preste bem atenção nesse estudo, que você terá uma visão mais ampla e um esclarecimento das doutrinas das Escrituras. Conclusão sobre a raiz. A raiz Shin, Tet, Nun é utilizada de forma geral para indicar uma oposição ou acusação, mas nunca contra Deus, sempre contra o homem. Satã no Tanar. Em seguida, vamos fazer uma análise de como o termo é usado no Tanar. A ira de Elohim acendeu-se porque ele se ia, e o anjo de Adonai pôs-se-lhe no caminho por adversário, Le Satã, como nós vimos anteriormente.
E ele ia caminhando, montando na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta, e eis que eu saí para ser teu adversário, lê Satã, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Bamidbar, número 22, 22 e 32. É no mínimo irônico que a primeiríssima referência bíblica onde o termo Satã apareça nas Escrituras seja numa referência ao próprio anjo de Adonai. A leitura do texto do capítulo 22 de Bamidbar, número, revela que Balaão ia montado numa jumenta e o anjo de Adonai se colocou no caminho, opondo-se à sua passagem. Ou seja, eu venho aqui, Balaão, como teu adversário. Tá? Isso é de suma importância, nós aprendemos. Queridos, a ideia de Satã aqui, portanto, é a de um simples opositor, nada mais. Não essa figura pintada, travestida que nos ensinaram, do capiroto, do chifrudo, do coisa feia, do coisa louca. Não é nada disso. Os príncipes dos filisteus iam à frente com suas tropas, preste atenção, divididas em companhia de 100 e de 1000 homens. Davi e sua gente caminhavam na retaguarda com o rei Aquis. Os chefes dos filisteus disseram: quem são esses hebreus? E Davi respondeu a Aquis: servos de Saul, rei de Israel, que está em minha companhia há muitos dias e mesmo há muitos anos. Nada tenho a censurar-lhe desde o dia em que ele se refugiou junto de mim até hoje. Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele e disseram-lhe: os príncipes dos filisteus, faze voltar este homem para que torne ao lugar em que tu o puseste, e não desça conosco a batalha, para que não se torne nosso adversário. Veja a palavra agora mais uma vez aqui usada para adversário, lê Satã. Na batalha, pois, com que poderia este agradar ao seu senhor, porventura não seria com as cabeças desses homens? Samuel, 1 Samuel, Shemuel é Aleph, 29, 2 ao 4. Os filisteus não queriam que Davi os acompanhasse na batalha contra Saul, Ramalé, o rei Saul, porque não desejavam que ele se voltasse contra eles durante a batalha, tornando-se assim um Satã, isto é, um adversário, um opositor. Avishai ben Tserua tomou a palavra: não se deverá antes matar Semei por ter amaldiçoado o ungido de Adonai? Porém Davi disse: que tenho eu convosco, os filhos de Teruai, para que hoje me sejais adversário? A palavra que está aqui é le Satã. Morreria alguém hoje? Morreria alguém hoje em Israel, porventura? Não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? E disse a Shimi: não morrerás. E prometeu-lhe com juramento. 2 Samuel, capítulo 19, 22 e 24. Amados, lendo o contexto, observe que Simei se arrependeu por ter se levantado anteriormente contra Davi. Mas os filhos de Seruia queria que Davi o matasse, se comportando assim como opositores de Davi, uma vez que Davi buscava restaurar a Shalom, a paz em Israel, após o levante de Absalom. Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pode edificar uma casa ao nome de Adonai, seu Elohim, por causa da guerra com que o cercaram, até que Adonai pôs seus inimigos debaixo das plantas de seus pés. Porém agora Adonai, meu Elohim, me tem dado descanso de todos os lados. Adversário, qual é a palavra? Adivinha, querido? Satã. Quem eram os adversários de Israel? Satã. Quem eram os adversários de Israel? Pessoas, entidades, pessoas físicas, povos, nações. Não há nem algum mal encontro. Shalom,
Aqui se refere literalmente a não haver qualquer adversário, nenhum Satanás que tenha se levantado para guerrear contra ele, diferentemente do que aconteceu com Davi, que teve que guerrear contra vários adversários, tanto os internos quanto externos. Levantou, pois, Adonai contra Shilom, um adversário, Satã, Hadad, o Edomeu. Ele era da descendência do rei de Edom. Também Elohim lhe levantou outro adversário, Satã, e Rezon ben Eliada, que tinha fugido do seu senhor, Hadad-Azer, rei de Tsová. E foi adversário, Satanás, ele foi o diabo, de Israel por todos os dias de Shilom. E isto além do mal que Hadad fazia, porque detestava a Israel e reinava sobre Aram, em Reis, capítulo 11, Melahim Aleph, capítulo 11, 14, do 23 ao 25. Satã, adversário a Davi, assim como o anjo de Adonai foi por Satã, adversário para Balaão, a segunda possibilidade é de que o Eterno tenha enviado um anjo para agir como Satã, como adversário para Davi. Porém, é sequer necessário recorrer aos anjos, poderes celestiais, para compreender essa passagem, pois existe uma terceira leitura ainda mais razoável, assim como o Eterno levantou um homem para serem cada um por adversário, Satã para Shilom, Salomão, assim também se levantou um homem para incitar Davi a contar Israel para o autor desse material. Esta hipótese é a mais provável. Curiosamente, a única hipótese impossível de harmonizar é de que tenha sido um poder que seja por Satã, o próprio Eterno. Primeiro porque o texto não diz isso, mas principalmente porque tal poder é visto como agindo a favor do plano do Eterno e não em oposição a ele, como seria necessário para que o uso do termo tivesse algum sentido. Em um dia em que os filhos de Elohim vieram apresentar-se perante Adonai, veio também o adversário. Quem é o adversário? O Hassatã. E entre eles, então, Adonai disse ao adversário, Hassatã, de onde vens? E o adversário, Hassatã, respondeu a Adonai e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse Adonai ao adversário, Hassatã, observaste tu ao meu servo Iov? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, retos, temente a Elohim, e que se desvia do mal. Então respondeu o adversário a Hassatã. E disse, porventura teme Jó Elohim em vão? Porventura tu não cercaste de Sebe, e a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado se tem aumentado na terra, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse então Adonai o adversário Hassatã, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E o adversário Hassatã saiu da presença de Adonai. E vindo outro dia, em que os filhos de Elohim vieram apresentar-se perante Adonai, veio também o adversário Hassatã, entre eles apresentar-se perante Adonai. Então, Adonai disse ao adversário, Hassatã, de onde vens? E respondeu o adversário, Hassatã, Adonai, e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse Adonai ao adversário, Hassatã, observaste meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Elohim, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então o adversário Hassatã respondeu a Adonai e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará por sua vida. Porém estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse Adonai ao adversário, Hassatã, eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu o adversário Hassatã
da presença de Adonai e feriu Iove com úlceras malignas desde a planta do pé até o alto da cabeça. Iove